Olá, eu sou a Rosângela Spinozzi, jornalista. Hoje, no podcast aqui do médico psiquiatra Ciro Massa, a gente vai falar de um assunto que está na boca de todo mundo. É a ansiedade. Quem nunca falou essa palavra pelo menos umas 10 mil vezes na vida, né, Ciro? Então, me fala um pouquinho. A ansiedade está na boca do povo, né? Todo mundo fala, tem ansiedade, o fulano é muito ansioso, às vezes confunde isso com irritação, às vezes confunde isso com tristeza. E na psiquiatria a ansiedade tem um significado muito próprio, né? Há algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, essa nomenclatura caiu em desuso, a gente chamava de angústia toda ansiedade que fosse corporatizada, quer dizer, que tivesse um sintoma corporal, por exemplo, um aperto no peito, né? É o angor, angina e angústia vem daí, né? Desse aperto, de angor, né? O termo acabou desaparecendo e hoje a gente centraliza tudo na expressão ansiedade. A ansiedade é uma constelação de sinais e sintomas, né? Que são normais na vida, né? Então, ela, a partir de um determinado momento que a gente já vai ver, ela se torna um problema, mas ela pertence à nossa condição humana, né? Se a gente comparar então, todo mundo é ansioso em algum momento da vida, pelo menos, ou tem ansiedade. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Porque, assim, vamos considerar o nosso cérebro como se fosse um computador, né? Então, o computador ele já vem de fábrica com algumas informações e você acrescenta outros softwares para poder operar. Nosso cérebro é mais ou menos isso, né? Ele já vem de fábrica com algumas informações. Uma dessas informações é antecipe-se, né? Se antecipe aos problemas, se preocupe, né? E assim, o preço de ser humano, do nosso progresso, é a eterna inquietação, é a eterna preocupação. Que é o que faz a gente se mover, né? Porque a gente ir atrás das coisas, conquistar nossos sonhos, né? Também. Então, na verdade, aí já entra um outro circuito, que é o circuito do prazer, dentro do cérebro, então tá. né? Então, aí nós estamos falando do sistema de alarme ameaças. Tá bom. Né? Nós já nascemos com sistemas de... Mas isso é super importante a sua pergunta, porque muita gente confunde, né? Então, a ansiedade é boa? É a ansiedade que te move? Não, a ansiedade ela te protege, né? É outra coisa. Imagina o seguinte, todos nós temos vários sistemas que detectam o que está acontecendo ao nosso redor e respondem de acordo. Por exemplo, eu detecto se o lugar que eu entrei, a temperatura está baixa ou está alta. Se a temperatura estiver baixa, isso vai gerar duas coisas. A primeira é uma sensação subjetiva, a gente chama isso de frio. A segunda são algumas mudanças no comportamento, algumas mudanças orgânicas, biológicas mesmo. Por exemplo, tremor, né? E eu começo a me encolher. Aí eu ponho blusa, enfim, tomo chazinho quentinho, e aí vai. Ou então, eu entro num lugar que a temperatura está mais elevada. O mesmo sistema detecta, ele gera uma sensação subjetiva, que nós combinamos chamar de calor, né? Todo mundo usa essa mesma palavra, e gera sensações corporais. Eu fico muito suado, eu fico com lassidão, fico caído, né? Aí eu vou tomar água gelada, ligo o ar-condicionado, enfim, né? Um banho frio. E nós temos um sistema que se chama Sistema de Resposta a Ameaças. Esse sistema tem que existir, né? Se eu estou dirigindo no trânsito e, de repente, vejo uma pessoa correr e se jogar na frente do carro, eu meto o pé no freio, freio aqui, não penso em nada, né? Esse sistema salvou numa situação importante, né? Esse sistema, então, de resposta a ameaças, como outros sistemas do organismo, ele pode desregular, né? Então, todos nós conhecemos pessoas que sentem mais frio que a maioria das pessoas, ou que sentem mais calor que a maioria das pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que têm esse sistema de resposta a ameaças que estão funcionando de maneira desregulada e sentem mais o quê? Mais medo, mais ansiedade. Então, a ansiedade, quando quando ela merece tratamento, eu não quero chamar de patológico, mas quando ela merece tratamento, é sinal que esse sistema desregulou e está me prejudicando, né? Então, qual é o grande critério para falar, olha, essa ansiedade aqui é anormal da vida e essa ansiedade aqui precisa de tratamento? Quando a ansiedade ela começa a prejudicar o seu comportamento, ela não permite que você relaxe, ela não permite que você goze a vida, ela não permite que você tenha momentos de tranquilidade, né? Ou sintomas corporais dela, por exemplo, trancar a musculatura, né? Trancar o ombro.
ou permanecer tenso, né, em posição de lutar ou fugir. Se isso é constante, se isso é permanente, ou se essa ansiedade está facilitando o aparecimento de doenças, como, por exemplo, de diabetes, de hipertensão arterial, ou se essa ansiedade, por exemplo, na ansiedade social, ou fobia social, né? É muito comum o indivíduo ter uma ansiedade, esse sistema de resposta a ameaças é estimulado, ou seja, ele se engana e considera qualquer situação social como sendo muito ameaçadora, né? O indivíduo passa muito mal, ele passa a evitar as situações sociais. Muitos acabam tentando beber álcool, né? Tentando contornar essa situação. Então, nesse momento, você fala, assim não dá, né? Quer dizer, essa ansiedade ela tem que ser tratada. Então, embora assim, a ansiedade pertence às emoções de normalidade do ser humano, mas ela pode passar do ponto, se estiver incomodando demais, está prejudicando a tua vida de relacionamento, não está deixando você tomar decisões adequadas na sua vida, ela te deixa em alarme, né, em tensão o tempo todo, ela prejudica seus relacionamentos. Olha, não tem que ter vergonha, tem que procurar tratamento especializado. Ô Ciro, e aqui uma dúvida, acho que muita gente também deve ter agora, que a gente está vendo que durante a pandemia e agora no pós-pandemia, não sei se a gente ainda pode falar isso, né? Já pode falar isso de pós-pandemia, porque a doença ainda está aí, mas aumentou muito os casos de ansiedade, de depressão também, né? Tem alguns dados do mundo mostraram que são 25% de aumento em casos de ansiedade e depressão. E no Brasil, o Brasil é o segundo maior país que busca ansiedade na internet, a palavra ansiedade na internet atrás dos Estados Unidos. Então, como que agora a gente pode cuidar da nossa ansiedade, né? Maior ou menor, mas tem que cuidar, né? Os dados são alarmantes. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já era campeão mundial de ansiedade. E a região metropolitana de São Paulo, que é onde nós estamos agora, de onde eu estou falando, é a campeã brasileira, né? Então, assim, é o campeão do campeão, né? Então, realmente os transtornos de ansiedade aqui no Brasil são muito, muito marcantes. A gente em seguida, um país que sofre muito de ansiedade é os Estados Unidos, depois vem os outros, mas o Brasil é um país que, infelizmente, é campeão de transtorno de ansiedade mesmo. Então, assim, nós vivemos numa cultura ansiosa, ou seja, numa cultura que estimula o nosso sistema de alarme, né, de uma maneira muito inadequada. Então, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte: a primeira coisa que você tem que modificar na ansiedade são alguns hábitos, são alguns comportamentos. Então, eu gostaria de dar algumas dicas de como as pessoas podem reduzir a ansiedade que é inadequada, né? Eu preciso. Todos nós, dicas. Todos nós. Todos nós. Então, em primeiro lugar, você vai usar, vou usar uma abordagem integrativa. Então, em primeiro lugar, eu vou retirar coisas que são ruins. Em segundo lugar, eu vou sugerir incluir coisas que são boas. A primeira coisa que você vai retirar, que é ruim, é ficar muito tempo sem comer. Como o nosso cérebro ele tem aí 3 a 5% da nossa massa corporal, mas consome 20% da energia, ficar muito tempo sem comer para o cérebro é um problema. Se você tem ansiedade, então é uma catástrofe, já não é mais problema, é uma catástrofe. Porque ficar muito tempo, jejum prolongado, fazer essas dietas de jejum, né, de muito tempo, coitadinho do cérebro, massacrar, né, a região de alarme. Aí a pessoa não emagrece e fica mais ansiosa ainda, né? Piora tudo, né? Mas, enfim, se ficar muito tempo sem comer, o sistema de resposta a ameaças vai detectar baixa de glicose. E o cérebro não é capaz de falar assim, olha, me dá comida, né? Me dá uma uva passa. Ele vai gerar uma sensação de alarme, de problema, né? Olha, sai e vai caçar um bicho, não sei, se vira, cara, eu preciso comer, né? Então, isso se chama ansiedade. Então, isso piora muito. A ansiedade, repito, é o sinal de que o sistema de resposta a ameaças foi estimulado. Ficar muito tempo sem comer estimula, né? Outra coisa que estimula muito o sistema de resposta a ameaças são as catástrofes do dia a dia, né? São principalmente as situações
em que você não tem controle, né? Que você não tem nem controle nem influência. Nós temos como peculiaridade, isso é uma peculiaridade humana, nós já nascemos assim, né? Coisa boa é que nem téflon, escorrega. Coisa ruim é que nem velcro, gruda. Mas gruda mesmo. E todos nós temos essa experiência, né? Se você participa de qualquer rede social e você coloca lá uma notícia negativa, caiu a casa, não sei o quê, né? Uma expressão negativa, você vai ter muito mais curtida. Isso é estatístico. Se você quer fazer sucesso em rede social, crie caos, né? Grite, porque falar a flor é bonita nunca vai conquistar tanta atenção quanto a casa está pegando fogo. Então, nós somos atraídos por isso, né? Nós já vê, isso é um fenômeno humano, não é que você tem que ter raiva disso, ou você tem que, né, que absurdo, não. É nosso, nós nascemos assim, repito. As pessoas já nascem com esse sistema muito mais atento a situações de problema. As né? sensações ruins ficam mais marcantes na cabeça da gente do que as sensações boas? As lembranças. As notícias ruins. As notícias. As notícias ruins, elas entram numa área muito primitiva do cérebro, né? Que a gente chama de sistema límbico. Essa é a primeira região que recebe as notícias. E a região que pensa, que é criativa, que soluciona problemas, que aciona o circuito do prazer, é o chamado córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui em cima da sobrancelha. Existem mais ou menos 10 vezes mais feixes nervosos do sistema límbico indo para o córtex do que voltando. Então, significa o seguinte: se você enfrenta uma situação crítica, perigosa, o sistema límbico ele dispara e sequestra a razão. Ele interrompe a sua capacidade. Então, assim, não dá para ser feliz, ser criativo, para resolver problema, encontrar solução em estado de tensão. É um grande equívoco as pessoas. Não, precisa pressionar um pouquinho, né? As pessoas para que elas se movam. Não. Espana, né? Espana. É que nem um parafuso. Você pressiona muito, espana. Não é para ocasionar, para pressionar, na verdade, né? Você tem que estimular de alguma maneira. Não precisa pressionar, não. Então, assim, a ansiedade, ela sequestra a nossa razão e você não acha a solução. Então, como você não tem criatividade para encontrar a solução, você começa a agir por tentativa e erro e vai errar mais que acertar. Então, começa a gerar uma sensação que a gente chama de impotência adquirida. Eu estou entrando num outro capítulo da ansiedade, né? E começa a gerar uma sensação de impotência adquirida que faça eu o que eu fizer, eu não consigo resolver meus problemas, né? Sem que você perceba que é a ansiedade que está prejudicando aquilo de fazer. Essa impotência, que a gente chama de impotência adquirida, é um modelo perfeito da depressão. Então, a ansiedade maltratada ela acaba sempre em depressão. Mas eu vou voltar para o ponto, porque são 2 italianos falando aqui, pessoal, é a Rosângela Espinossi e o Ciro Masci, né, que falam pelos cotovelos e nós estamos fugindo aqui do... Então, eu estava falando que nós temos que... Então, assim, não estimule esse sistema desnecessariamente. Então, o que eu sugiro é uma dieta, né, de catástrofe. Então, você que está me ouvindo, né, se você tem uma possibilidade financeira mínima, razoável, você entra em qualquer boteco e come qualquer coisa que tiver lá na frente, sem que você tenha origem daquele alimento? Não. E como é que você permite que coloque informações, notícias, seja de noticiário, seja de rede social, seja pelos teus amigos, né, sem crítica? Não pode. Então, você tem que ter uma dieta. Você vai fazer uma dieta. Não, eu vou permitir que entre isso. Okay? Então, a sugestão que eu sempre dou quando o indivíduo vai ver um noticiário, antes dele clicar e tentar saber detalhes, né, é perguntar: isso é relevante para os meus interesses ou isso não é relevante? Eu não posso fazer nada a respeito. Se não puder fazer nada a respeito, é curiosidade mórbida. Curiosidade mórbida só vai alimentar mais ansiedade. Repito, não tem nada de mal nisso, a gente já nasce assim. Mas se você não fizer nada, esse sistema vai te sequestrar. Ele vai dominar a sua razão. E aí você vai ter muita dificuldade em ser mais criativo, em achar soluções que sejam mais harmônicas, de interesse para todo mundo. Então, assim, não pode ficar muito tempo sem comer e jejum de catástrofe. São duas grandes dicas. Terceira é, de tempo em tempo, você começar a checar como é que está o teu estado de tensão.
Você pode começar. E como a gente faz isso? Você pode simplesmente checar a tensão muscular. Você começa a olhar os músculos do ombro, das costas, do braço, da perna. Eu não estou falando. Não, faça exercício de relaxamento. Eu só estou checando por enquanto. Normalmente, quando você já checa, você percebe que tem uma tensão muscular no ombro, você já se mexe. Não é? Você se mexe. Aí, você se mexe, normalmente faz o quê? Você respira. Né? Por quê? Porque a respiração ela é maravilhosa para você esvaziar a força do sistema límbico, a força do sistema de resposta a ameaças. Né? Como é que você comunica ao seu cérebro que você está no controle? Respirando de maneira controlada é uma delas, uma maneira fácil de você fazer. E tem uma fórmula? Existem livros, né, de respiração. Eu vou dar uma muito simples aqui, que você pode estar fazendo. A respiração 214. Então você 214. Então você inspira em 2 segundos, segura 1 segundo, segurei, e solta em 4 segundos, ou pelo nariz ou pela boca. Né? Você faz esse soprinho aqui. Né? Quem já tem transtorno de ansiedade tem dificuldade. Tá? Quando você pede para inspirar, ele fala, não, enfia aquele ar assim, está tudo preso. É normal, tá? É assim mesmo. Mas tem que começar de alguma forma, né? Tem que começar. Então, assim, esquece um pouquinho a inspiração e foca na expiração, na saída do ar. Tenta jogar o ar da forma mais lenta que você conseguir. Para a maioria das pessoas é muito mais fácil controlar, né? Monitorar a saída do ar do que a própria entrada. Com o tempo, depois que o sistema, né, de ameaças já se acalmou, já reduziu o alarme, aí você começa a prestar atenção também na inspiração. Você vai numa progressão. Para pessoas que têm crises de ansiedade aguda, aquela crise de taquicardia, falta de ar, transpiração, né, que se persistir durante o tempo, eu começo a chamar de transtorno de pânico, né? Tem que persistir por mais de 6 meses, é um diagnóstico diferencial. Tem um tipo de respiração que é bem bacana, né? A respiração da mãozinha. Né? Então, você que está me ouvindo agora, olha a tua mão. Né? Então, você pega o indicador da outra mão. Vou fazer. Vai fazendo, vamos fazer. Então, você vai subir com o dedo indicador, o dedão, inspirando aqui. Ó. Chegou aqui em cima, para um pouquinho. E aqui embaixo, você vai expirando. Para um pouquinho. E aqui você inspira de novo, segura e solta de novo. Qual a vantagem dessa respiração? Primeiro que você está controlando a tua respiração, né? Pode falar que eu continuo. Ela está durando aqui, gente. Está durando já, tá gente. Durando, ela não vai parar nunca mais agora. Então, com essa, e assim, além disso, você desvia as sensações corporais, porque o que acontece? A ansiedade, ela provoca alterações no corpo, uma respiração mais curta, porque na verdade ela está te preparando para lutar ou fugir contra um inimigo, né? Então ela vai tirar sangue das vísceras e vai jogar para os músculos, porque você tem que ter mais, interessa mais músculo, né? Então isso dá uma má digestão, por exemplo, né? A respiração fica mais ofegante, porque você tem que estar preparado, né? A pele fica mais oleosa, a pessoa fica suando mais, né? Fica pingando. A pupila dilata para poder entrar mais luz, para você ver onde é que está teu inimigo. Né? E tudo isso, essas modificações são percebidas pelo próprio organismo, que se não forem proporcionais ao que está acontecendo, ele vai falar, tem mais problema aqui do que eu imaginava. Né? Então, é interessante que você desvie a atenção dos seus sintomas corporais de ansiedade. E essa respiração da mãozinha, né, que você vai... além de se você concentrar na respiração, você está prestando atenção no quê? Na sensação corporal do seu dedo na mão. Então, você parou de dar tanta atenção para a musculatura que está tensa, para o ar que está preso, para o suor, né? E começou a prestar mais atenção nessa sensação corporal. Esse desvio da atenção é muito interessante num momento de ansiedade aguda. Já acalma. É acalmar que a gente fala, né? Quando você fala em acalmar, na verdade, o que você está falando? Em reduzir, tecnicamente, você está falando sistema de resposta a ameaças. Não é para tanto, cara. Entendeu? É como você tem um alarme de carro. Se alguém for roubar teu carro, tem que tocar. Mas não faz sentido passar um passarinho em cima e ele já começar a tocar. Né? Ou ele começar a tocar porque alguém mal encostou, né, em você. E é isso que acontece com a pessoa que tem ansiedade. Né?
É como se ela fosse um carro que alguém passa perto, o alarme dispara. Às vezes a gente vê, né, carro por aí que o alarme está disparando nada. É como se ele tivesse um transtorno de ansiedade. A próxima vez que passar perto de um carro e disparar, pensa na sua ansiedade também, né? É você reduzir esse acúmulo de estímulos que podem piorar a ansiedade. E sempre lembrando assim, não julgue, né? Não se trate com suavidade, porque nós nascemos assim, né? É o preço da nossa humanidade. E a nossa cultura brasileira é muito de não dar muita bola e continuar estimulando, né? Se você entrar em jornais televisivos, redes sociais, e mesmo conversas com seus amigos, como é que eles sequestram sua atenção, né? Com catástrofe, né? Com catástrofe. E essa estratégia é utilizada pela gente de maneira não consciente. Então, o que eu estou propondo aqui é você estar atento, estar esperto, né? Prestar atenção quando as catástrofes estiverem cercando. Você fala, opa, isso aqui está cercando, né? Está me sequestrando a minha capacidade de decisão, porque eu vou entrar num estado de emergência e não vou conseguir pensar mais, eu não vou ter criatividade, eu não vou achar soluções. Então, principalmente agora, no pós-pandemia, né? A gente vai ter que ser criativo, as condições de vida estão mudando, né? Objetivamente, né? Você tem... a gente diz assim, a pessoa saudável ela tem que estar preparada para um futuro absolutamente incerto. E essa qualidade de estar preparado para alguma coisa incerta significa usar suas capacidades mentais ao máximo, sem permitir que esse sistema sequestre essas capacidades, né? Então, você tem que ter, aí sim, uma calma, uma tranquilidade, não de bobeira, não de indiferença, mas de realmente de sabedoria para saber quando esse alarme, em que situações ele realmente pode ser útil para você. Na verdade, o nosso sistema vem de fábrica com esse alarme para situações, para problemas físicos, para um animal feroz, para um acidente de trânsito. Agora, para a maioria dos problemas, por exemplo, um ataque à sua autoestima, um ataque ao seu ego, né? Ou uma frustração. Você fez uma postagem, esperava que 10 pessoas curtissem, 100 pessoas curtissem, teve 2. Né? Você achou que ia abafar. Ou então você fala numa roda social uma coisa que te parece interessante e recebe indiferença. Ou simplesmente algumas pessoas começam a ser agressivos com você. Então o grande truque é você perceber qual está sendo o gatilho do seu sistema de resposta a ameaças. E com calma, né, falar, isso é para tanto? Né? Essa ameaça realmente é tão importante assim? Olha, na maioria das vezes não é mesmo. Então, assim, se você tem mesmo ameaças que sejam importantes, por exemplo, nós estamos vivendo isso, né, 70% do que eu andei lendo em jornal das famílias brasileiras são endividadas, né, estão com dificuldade financeira, vão ter que achar algum tipo de solução. Isso gera muita ansiedade. Isso gera, mas a ansiedade não vai conseguir achar resposta. Então, você tem que reduzir, paradoxalmente, você tem que reduzir essa ansiedade. Então, infelizmente, tem algumas falações, alguns psicologismos, né, que ainda rodam por aí, que falam, não, você não deve fugir dos seus problemas, isso é fuga. Não é fuga, é dar um tempo. Né? Ninguém vive 24 horas por dia preocupado. Então, é nesse momento que você deve sair para passear mesmo, que você deve dar uma volta com o cachorro, deve se distrair, jogar um baralho sem dinheiro. Né? Quer dizer, procurar atividades que retirem o estímulo desse sistema de resposta à ameaça, permitindo que o teu cérebro criativo, que é a área do sistema, né, do córtex pré-frontal, comece a achar soluções. Você não vai achar nada, né? E aí vai deprimir. E aí vem a segunda fase, então, porque não está achando saída, né? Começa a deprimir. E aí você incorpora isso. Não, a culpa é minha, a culpa não é tua, cara. Você veio com uma formatação de cérebro, todo mundo veio com essa formatação, que você, pelo menos não sabia até agora já sabe, que você tem que realmente não permitir que ela domine, não é fuga, é dar um tempo, é reduzir os estímulos, é permitir que o córtex pré-frontal consiga achar soluções para essa saída. Rosângela, eu já prometo aqui para vocês, prometo. Eu acho que esse tema é tão importante que como é que a gente pode favorecer as emoções
para achar soluções criativas para as nossas dificuldades na vida. Vocês gostaram do tema? Eu gostei. Eu acho que a gente pode incluir essa pauta muito em breve. Na próxima. Enquanto isso, se estiver muito ansioso, vamos lá na mãozinha? Respira. Respira em cima do polegar. Você vai, inspira, de baixo. Você inspira, chega segura, aqui em cima. Solta. Então, se você se alimentar, né, não ficar em jejum prolongado, e fizer esse exercício de mãozinha preventivamente, digamos uma vez a cada 2 horas, 1h30, o sistema de alarme não vai ser ativado, não vai estar sendo sequestrado, sem que você perceba. Você vai ter, preventivamente, você vai estar esvaziando esse alarme. E assim, claro, fundamental, não, são medidas bastante técnicas, eu procuro tornar isso da maneira mais agradável possível, palatável possível, mas são medidas técnicas. Não funcionou, olha, não é para ter vergonha, é para procurar ajuda. Né? Existem medicamentos eficazes que não são necessariamente calmantes, existem homeopáticos, fitoterápicos que você pode agir, nutrientes que você pode tomar, né? Ou, se necessário, alopatia, por que não, para contornar essa situação. Mas sempre com a ajuda de um profissional, né? Não sempre dá para procurando... se medicar sozinho, se automedicar sozinho, nem com fitoterápicos, nem com homeopatia, nada, porque pode gerar outros problemas. Né? Outros problemas. E eles, influencia em outros medicamentos, enfim, a emenda fica pior do que o soneto. Ciro, você me ajudou muito a driblar a ansiedade, principalmente no trânsito daqui da grande metrópole. Né? Hoje eu já cheguei atrasada a isso por conta do trânsito. Então, até o próximo episódio. Dúvidas, sugestões, palpites também. Entre nas nossas redes sociais, mande as perguntas e até o próximo.